Muito bem, nós daremos início à nossa tertúlia de dezembro de 2022. Esta é uma reunião especial por vários motivos, pelo convidado e tema que nos reúne hoje, professor Renato Fraieta e a história da reprodução assistida. Também nós temos hoje como essa tertúlia, como a última tertúlia de 2022, é uma reunião híbrida e que está sendo registrada e gravada no site da Academia de Medicina de São Paulo. Essa é uma reunião que celebramos justamente depois da posse de novos membros titulares. Ontem tivemos a posse de 7 novos membros titulares que engrandecem esta academia, esse sodalício, e é momento também de começarmos com alguns agradecimentos. Agradecimentos a todos os acadêmicos que que constituem esta academia, agradecimento a todos os seus convidados que vieram a brilhantar as nossas tertúlias ao longo desse período. Eu particularmente agradeço o apoio de todos e particularmente o apoio da nossa diretoria, que permitiu que nós chegássemos a este momento da gestão, a segunda gestão do Grupo Espírito Acadêmico. Aproveito para comunicar-lhes que amanhã nós enviaremos o edital de convocação para a Assembleia de fevereiro, que deverá eleger a próxima diretoria da Academia de Medicina de São Paulo. As inscrições para chapas para compor essa diretoria se encerraram e nós temos apenas uma chapa inscrita, que é a chapa encabeçada pelo nosso queridíssimo vice-presidente, o Dr. Hélio Belliomini. Portanto, estamos aqui celebrando também este momento de renovação dos quadros da academia, como sempre mencionou o nosso caro Paulo Natanael, em todas as ocasiões desse tipo, da Academia Cristã de Letras, né? Paulo Natanael dizia que a renovação, a perenidade das instituições, encontrá-la-emos na renovação dos seus quadros. E aqui eu estou muito feliz ao concluir esta gestão, ou quase concluir, ainda temos mais um tempinho, né? Temos ainda a tertúlia de fevereiro, né? Mas a tertúlia de fevereiro far-se-á já no contexto de uma nova diretoria, de uma diretoria renovada. E, portanto, esse é um momento muito bom. E também é um momento de agradecer a todos os que têm colaborado conosco. Nessa sessão, nós temos colaborando conosco, como sempre, o nosso chefe, Josimar, a Rosinha, o Antônio, a Marina, fotógrafa, sempre documentando as nossas reuniões, a Monielle, a nossa secretária executiva da academia, os nossos colaboradores das comunicações, o Rafael, o Matias e a Yasmin, né, que eu não anotei aqui, e nós ouvimos na introdução desta reunião Almeida Prado, compositor e pianista, José Antônio Rezende Almeida Prado, compositor e pianista brasileiro, membro da Academia Brasileira de Música, um dos maiores expoentes da música erudita no Brasil. Estudou no Brasil com Dino Orá de Carvalho, Oswaldo Lacerda e Camargo Guarnieri. Após conquistar o primeiro prêmio do primeiro Festival de Música da Guanabara, em 1969, pela cantata Pequenos Funerais Cantantes, sobre um texto de sua obra, da obra de sua prima, Hilda Hilst, prosseguiu seus estudos na Europa. Estudou com Nadia Boulanger e Olivier Messiaen em Paris, entre 70 e 73, além de uma breve permanência em Darmstadt
para estudar com Georg Ligeti e Lucas Foss. Nós ouvimos na abertura o noturno número 11, interpretado por Fernando Corbisier, e ouviremos, após a tertúlia, o noturno número 9, interpretado também por Fernando Corbisier. No dia 8, nós teremos, então, as eleições, teremos a sessão da saudade do ano de 2023 e o anúncio do resultado das eleições para o próximo biênio. Muito bem. Hoje, professor Dr. Renato Fraeta, graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, com residência em Cirurgia Geral e Urologia pela Escola Paulista de Medicina e pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUCamp. Doutorado em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação da disciplina de Urologia na área de Reprodução Humana pela Universidade Federal de São Paulo e livre-docente também nessa instituição. É coordenador do Setor Integrado de Reprodução Humana do Departamento de Cirurgia, disciplina de Urologia, da Universidade Federal de São Paulo. É o vice-chefe da disciplina de Urologia da Escola Paulista de Medicina. Dedica-se à reprodução humana, à varicocele, obesidade, análise funcional de espermatozoides e aos mecanismos proteômicos do sêmen, com ênfase em fertilidade futura. Ao lado disso, dedica-se ao estudo do perfil lipídico, do líquido folicular e sérico de mulheres em estimulação controlada dos ovários. O professor Renato Fraeta vai nos brindar hoje com a história da reprodução assistida. A palavra está consigo, professor Renato Fraeta. E eu tentarei reunir várias observações e várias perguntas entre um prato e outro, de tal forma que o senhor possa almoçar sem interrupção, sem precisar responder a cada uma das perguntas que lhe forem feitas. Tá bem, então? Consigo a palavra, professor Renato. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais nada, quero agradecer o convite, à Academia de Medicina de São Paulo, e, em especial, ao professor José Luiz Gomes do Amaral pelo convite e por toda a apresentação, e eu agradeço já antecipadamente. Então, eu vou falar um pouco sobre a área com a qual eu trabalho, então, reprodução humana, reprodução assistida. Então, nesses próximos minutos, vamos trazer aí um pouco de história até o dia de hoje. Então, primeiro explicando o que é, por que o termo reprodução assistida. A gente usa esse termo reprodução assistida referindo-se a quaisquer tratamentos relacionados à fertilidade em que óvulos e embriões são manipulados. Essa definição vem do CDC. Em geral, fala-se de reprodução assistida quando há esses procedimentos que envolvem principalmente um laboratório que vai fazer a manipulação de gametas ou embriões. Então, quando envolve remoção cirúrgica dos óvulos, combinação com o espermatozoide no laboratório, devolução ao corpo da mulher ou doação. Historicamente, a humanidade tende a buscar respostas sobre os aspectos relacionados à vida, baseando-se em 3 pilares: mitologias, religião e ciências. Começando pela reprodução assistida nas mitologias, existem vários relatos de conquista de gravidez sem a necessidade da contribuição masculina. Então, era a reprodução assistida dos deuses. E aí eu extraí esse parágrafo. Juno, rainha dos deuses, esposa de Júpiter, com ciúmes por Júpiter ter criado Minerva em seu crânio, foi em busca da obtenção de um filho sem o auxílio de seu marido. Cansada pela busca, se abrigou no templo da deusa Flora e acabou sendo presenteada com uma flor que engravidaria aquela que a tocasse. Esse processo resultou no nascimento de Marte, o deus da guerra. Partindo para a parte religiosa, tem diversos relatos na Bíblia de indivíduos inférteis, infertilidades milagrosamente curadas por Deus e gravidezes extemporâneas. Do Salmo vem
faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E o relato que nós temos mais antigo, né, ou de a mulher com idade mais avançada, gravidez de Sara aos 90 anos, que deu à luz a Isaac. Então, do Gênesis, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abrão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abrão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. E agora, partindo para a ciência. Então, reprodução assistida e a ciência. As evidências das mais diversas tentativas de promover a reprodução, tanto em animais quanto em humanos. E, no início, os experimentos eram mais simples e sem tanta preocupação ética. Porém, passados os anos, passado o tempo, evoluiu para procedimentos mais complexos e baseados em legislação, quando possível. Assim, eu vou, esta linha do tempo, eu vou mostrar para os senhores, e a ideia, vejam que eu fui colocando então em ordem cronológica, desde 1332, os primeiros relatos, até 2014, a última novidade maior que tivemos. Então, eu vou passar por esses pontos ao longo da apresentação. Então, em 1332, há relato da primeira inseminação artificial registrada e foi realizada pelos árabes utilizando equinos. Em seguida, então, vamos para 1672, em que Renier de Graff publicou que as fêmeas produzem ovos no interior de seus testículos. E aí, propôs a denominação de ovário e não testículos. Hoje, se sabe que o que foi observado na época eram os folículos de Graff. Indo para 1677, sobre o espermatozoide, Anton von Leeuwenhoek desenvolveu o microscópio composto e observou o seu próprio ejaculado. E ele classificou os espermatozoides como minúsculos animais que se retorciam. Indo para o século XVIII, e aí a descrição de inseminação intrauterina pelo inglês Hunter, que obteve os primeiros resultados em seres humanos. Mais um pouquinho sobre o óvulo, em 1827, Carl Ernst von Baer foi o primeiro a identificar o óvulo no ovário de um mamífero quando estudou uma cadela grávida. E aí investigou outros animais e concluiu que todo animal que surge de coito, né, que brota de coito de macho e fêmea, se desenvolve a partir de um ovo, e não de um líquido formativo, tá? Ele estudou também várias outras espécies, incluindo cobra, sapo, caranguejo e lagarto. Em 1890, Hipp fez a primeira transferência de embriões. Usando coelhos, recuperou embriões por lavagem e oviduto após cruzamento, transferiu 2 embriões obtidos para outra coelha. Então, aqui transferiu embriões de angorá para belga. E houve nascimento de animais da raça da qual os embriões foram obtidos, comprovando não prejuízo ao desenvolvimento. Sobre congelamento, os primeiros detalhes sobre congelamento, já estamos aí século XX, né? 1946, e aí Jean Rostand congelou espermatozoides de sapo. Os espermatozoides foram congelados ao ponto de toda atividade biológica ser paralisada. E dias depois, as células reviveram. Em 1949, sobre meio de cultivo, Ramon Júnior desenvolveu meio de cultivo complexo. Possibilitou o desenvolvimento de embriões de camundongos até o estágio blastocisto. Veja que foi publicado na Nature, em 1949. 1953, o congelamento de espermatozoides, e aí Bundy e Sherman promoveram a primeira criopreservação de espermatozoides humanos. Também vejam publicado na Nature, 1953. Partindo aí para as pesquisas e, finalmente, o sucesso com a fertilização in vitro, começando em 1959, primeiras evidências da fertilização in vitro, ou seja, utilizando um laboratório, fora do corpo da mulher. E Chang em experimentos com coelhos, publicado na Nature também em 1959.
E aí, era necessário superovular, superestimular a ovulação, e para obter esses óvulos, por meio de laparoscopia, então na década de 60, foi inicialmente utilizado FSH para superovulação. Em 1970 foi utilizado HMG, que é hormônio, gonadotrofina da mulher menopausada, porém foi abandonado. E depois o cetato de clomifeno e o HCG, gonadotrofina da coriônica humana. Em 1968, Steptoe utiliza a laparoscopia para recuperar óvulos maduros. E aí, em 68 a 75, foi um ano bastante cheio de informações. Então, a FIV começa a dar seus primeiros passos em humanos. De 68, a fertilização do primeiro óvulo humano in vitro e formação de um grupo para trabalhar com fertilização in vitro. Em 1971, primeira tentativa de transferência embrionária, mas sem sucesso. E em 75 foi a primeira gravidez após fertilização in vitro. Porém, foi uma gestação ectópica tubária. E aí, em 1978, esse aqui é um marco importante para nós que trabalhamos com isso. Porque esse breakthrough, esse evento aí de 1978, foi o nascimento dessa moça aqui, o primeiro bebê de proveta em Manchester, e os idealizadores, né, Robert Edwards, Patrick Steptoe e Jean Purdy. Robert Edwards e Patrick Steptoe, eles receberam prêmio Nobel em 2010. Um deles já havia falecido. E a Jean Purdy era embriologista e era enfermeira, mas ela não ficou muito com crédito, não. Quem ficou mais com os créditos foram os demais. A mãe da Luísa, Leslie Brown, ela apresentava obstrução tubária e após o in vitro, justamente a indicação precisa de fazer fertilização in vitro, é um fator tubário. E aí deu à luz a Louise Brown, hoje com 44 anos, ela nasceu dia 25 de julho de 1978. E dia 25 de julho passa a ser o dia do embriologista. Então, todo ano se comemora o dia do embriologista, dia 25 de julho. E aí, mais um pouquinho, aí um grande fato é a utilização do ultrassom. Então, Lenz e Lauritsen implementaram o uso da ultrassonografia transvaginal para punção folicular, não sendo mais necessária a abordagem laparoscópica para obtenção de óvulos maduros. Mas ainda aqui no Brasil, essa aqui, a Ana Paula Caldeira, primeira bebê oriunda de fertilização in vitro no Brasil. O médico foi o Milton Nakamura, a mãe já tinha 4 filhos, mas não podia mais engravidar, casou-se novamente, e aí fez o procedimento e nasceu a primeira brasileira fruto de fertilização in vitro. E aí, em 84, ainda sobre fertilização in vitro e congelamento de embrião, em 84, foi o nascimento do primeiro, o primeiro nascimento de embrião que estava congelado, publicado na Fertility Sterility em 1984. Aliás, nos dias de hoje, a Fertility Sterility e a Human Reproduction são as duas maiores revistas que nos guiam, com guidelines e artigos de extrema importância. O congelamento de óvulos, foi feito por Shane, o primeiro relato em 1988, publicado nesta revista. E PGT é o teste genético pré-implantacional. Então, relata aí, vem de 1990, primeiras gestações ocorreram após a aplicação do teste genético pré-implantacional, ou seja, uma biópsia embrionária para avaliar geneticamente o embrião antes de transferi-lo, selecionando de uma maneira os geneticamente saudáveis. E aí foi utilizado para evitar a transmissão de adrenoleucodistrofia e retardo mental ligado ao cromossomo Y. Foram realizadas biópsias embrionárias em estágio de 6 a 8 células, que hoje em dia eu vou mostrar para vocês, não se faz mais tanto. E foi feita a sexagem, amplificando a região do DNA específica para o cromossomo Y para identificar os embriões do gênero masculino e transferência somente dos embriões femininos. E aí foi publicado na Nature em 1990. E aí, em 92, outro marco para nós é o surgimento de uma nova técnica de fertilização in vitro que é utilizada corriqueiramente. E aí, Palermo é um italiano,
na época, grupo da Bélgica, ele injetou o espermatozoide dentro do óvulo, dentro do citoplasma. E veio a beneficiar principalmente homens com um espermatozoide, com sêmen muito ruim, de baixa quantidade e ou qualidade. E aí publicou no Lancet em 92. No Brasil, o primeiro nascimento por ICSI foi em 94, 2 anos depois. Essa técnica de ICSI veio trazer benefícios para fator masculino grave, porque com poucas unidades de espermatozoides viáveis, é possível fertilizar o óvulo, formar embrião e obter a gravidez. Até mesmo homens que não têm espermatozoide no ejaculado. Então, aqui, olha, em 93, também é um outro marco, porque foi a primeira gravidez utilizando espermatozoides não do ejaculado, mas obtidos cirurgicamente do testículo. E é um procedimento que nós falamos até hoje, chamado de TESE, né? Testicular Sperm Extraction. E em 99, Schlegel avançou utilizando o microscópio cirúrgico, e aí fazendo uma incisão equatorial no testículo, abrindo como uma laranja, e aí, sob visão microscópica, abordar os túbulos seminíferos mais engurgitados, que teoricamente traziam maior quantidade ou possível quantidade de espermatozoides, que podem ser utilizados para a técnica de ICSI. E também, né, então foi publicado na Human Reproduction, e esse aqui no Lancet. E aí, essa técnica aqui, a gente chama de microtese ou microdissecção testicular. E aí, o último advento, vamos colocar em 2014, que é o transplante de útero. Primeiro nascimento após transplante de útero, uma paciente com ausência congênita, foi doado por uma mulher viva de 61 anos com já 2 filhos. Antes do transplante, a receptora, a mãe, né? Ela já tinha feito in vitro e tinha 11 embriões criopreservados. E foi transferido embrião 1 ano após o transplante. E nasceu uma criança saudável. Então, publicado no Lancet em 2015. E aí eu quero, passando esse momento de história, aí eu vou mostrar para os senhores o que nós fazemos hoje, qual que é o nosso trabalho corriqueiro. Que, por sinal, o Dr. José Luiz Gomes do Amaral também participa, porque ele faz parte da equipe e nos engrandece aí com as anestesias dos procedimentos que a gente faz, tanto masculino quanto feminino. Esse aqui é o procedimento mais antigo, como eu já falei, nós fazemos até hoje, quando tem indicação, então inseminação intrauterina, só que é necessário que o homem tenha uma quantidade e qualidade mínima para ser um candidato à inseminação intrauterina. Então, tem que ter, pelo menos, mais de 5 milhões de espermatozoides móveis progressivos por mililitro de sêmen e morfologia espermática maior ou igual a 4. E isso após processamento, isso aqui não é sêmen bruto. E a mulher, ela também tem que ter, além de pelo menos um ovário, uma cavidade satisfatória, também tem que ter pelo menos uma tuba normal que a gente avalia através de uma histerosalpingografia. E aí, como é que fazemos? Faz uma estimulação ovariana, que pode ser feita com medicação via oral ou injetável com gonadotrofinas, pode ser FSH ou FSH com LH, com ou sem LH, acompanhamento, monitoração de ultrassonográfica transvaginal, isso leva uns 8 a 10 dias fazendo estimulação ovariana, e aí, no dia que foi disparada a ovulação, o marido vem primeiro, coleta o sêmen por masturbação, é feito o processamento seminal, tem que ter aquele número maior que eu já mostrei para os senhores, e a mulher, pode ser feito no consultório, no horário combinado, utiliza o espéculo vaginal, passa este catéter que é específico para inseminação, né, introduz através do orifício externo, a ponta fica na cavidade uterina e, acoplada a este catéter, está o sêmen preparado, separado do marido e injeta no útero. Então, inseminação intrauterina, com o sêmen preparado no dia em que a mulher está ovulando. E a fertilização in vitro, que é, né, desde 78, como eu já falei para os senhores, para fertilização in vitro, tem que ter um sêmen, não precisa ser tão bom quanto na inseminação, mas precisa ser um sêmen razoável. Se for um sêmen muito alterado, não é para essa técnica, é para a técnica de ICSI. Então, tem que ser um sêmen razoável,
com razoável quantidade e qualidade, a mulher com boa função ovariana e uma cavidade uterina com anatomia preservada. E como eu falei para os senhores, não há necessário ter tubo. Aliás, o in vitro surgiu justamente para tratar fator tubário. Foi o problema que a mãe da Louise Brown tinha em 78. Então, está indicado in vitro quando nós não podemos apostar nas tubas dessa moça, ou são tubas incompetentes, ou obstruídas, ou mesmo que abertas, não funcionantes. E aí, então, está indicado fertilização in vitro. Como é que faz? É um pouquinho mais complexo do que a inseminação intrauterina. Faz estimulação controlada dos ovários, prossegue a punção dos folículos ovarianos, e aí faz a aproximação dos gametas, que é o in vitro clássico, e depois transfere os embriões para a cavidade uterina ou criopreserva, congela os embriões. Aliás, embrião viável não se descarta, ou transfere ou congela. E aqui é um protocolo de estimulação ovariana que nós fazemos. Então, aqui a mulher, primeiro dia é o dia da menstruação, e aí ela usa para in vitro, 99% das vezes são medicamentos injetáveis, diários, à base de FSH ou FSH com LH. Utilizamos aí, a partir do 6º, 8º dia do ciclo, um bloqueio com antagonista do GNRH para que ela não tenha uma ovulação antes do esperado. E quando os folículos atingem maturidade, nós disparamos ou com agonista ou mais frequentemente com HCG. 36 horas depois a mulher ovula, e antes que ela ovule, nós aspiramos através de uma punção transvaginal guiada por ultrassom. E aí, o ovário que fica, esse aqui é o ovário de uma mulher sem estimulação, e esse aqui é o ovário de uma mulher com estimulação. Então, tem vários folículos, que são todos aspirados, coletados os óvulos, que fertilizados depois serão, então, 3 a 5 dias depois serão transferidos, e depois da transferência aguarda-se 14 dias até a realização do beta-HCG sérico para a identificação da gestação ou não. Aqui, para mostrar mais para vocês, aqui é um ambiente de centro cirúrgico, então aqui a paciente em posição ginecológica, o médico que está fazendo o procedimento aqui olhando no ultrassom, e aí faz a punção, olha só, a agulha atravessa a parede vaginal, é introduzida no ovário e cada folículo é murcho. Aspira o líquido através de uma bomba a vácuo, e aí esse líquido ele é coletado num tubo, coletado e fica aí ou num banho-maria ou num bloco aquecido, mantido a 37 graus, e aí levado para o laboratório, que é anexo ao centro cirúrgico, à sala cirúrgica. E aí, no laboratório, aquele tubo com o líquido folicular obtido, ele é entornado numa placa de Petri e é identificado sob visão microscópica. Esse aqui, ó, é um óvulo com as células do cúmulus, então é o cúmulus óforos. Né? E aí ele é identificado e colocado em estufa, incubadora. Enquanto isso, o marido, ele coleta o sêmen por masturbação. Esse sêmen é separado, né, processado, para que seja feita a aproximação de milhares de espermatozoides com cada óvulo dessa paciente. Cada óvulo fica isolado em um meio de cultura. Então, é um óvulo com milhares de espermatozoides. E é feito por aproximação. Essa é a técnica clássica. Essa é a técnica clássica. E aí, isso é colocado em estufa, né, numa incubadora, e depois de 18 horas é possível identificar a fertilização ou não. E aí acompanha o embrião no laboratório até a transferência ou congelamento. Aqui eu vou mostrar para vocês a evolução do embrião. Isso aqui é um time-lapse. Então, olha aqui, esse aqui já para mostrar, esse aqui é um óvulo já fertilizado que tinha os dois pronúcleos. Aqui, olha, já formou 2 blastômeros. Já houve a divisão celular. Então, esse aqui, o time-lapse, ele é como pode ser visto, né, por exemplo, várias situações, colocar uma máquina fotográfica em tempo programado e junta faz um filme. E aqui, olha, aqui já é um segundo dia. Né, já tem 4 blastômeros, aqui está se dividindo, então está mostrando no dia 0 é retirado, no dia seguinte vê-se a fertilização e já no final do dia já tem a divisão em 2 blastômeros, no segundo dia 3 blastômeros,
No segundo dia, 4 blastômeros. No terceiro dia, 8 blastômeros, tá? Que aí é até difícil de a gente contar assim, né? Mas aí é papel da embriologista. O embriologista faz isso, ele olha no microscópio, conta cada célula e vê o número de blastômeros. Isso acontece, é o que acontece na natureza, dentro da tuba feminina, da tuba uterina, né? E nós podemos ver isso no laboratório ao longo dos dias. E aqui, a partir do terceiro, indo para o 4º dia pós retirada dos óvulos, aí existe uma compactação das células e é até difícil de você contar quantos blastômeros tem. Tem mais de 16. E aí essa compactação a gente chama de mórula. No 4º dia, mórula. Depois forma a cavidade, olha, que é a blastocele, e aqui é a formação do blastocisto. Em geral, 5º a 7º dia de vida. E aqui fica, aqui, ó, esse acúmulo de células aqui, a massa celular interna que vai gerar o embrião, e aqui, ao redor, é a disposição das células do trofectoderma que vai gerar a placenta. E depois é transferido para o útero ou congelado. Aí a transferência também é muito simples, não precisa tomar anestesia. Só que tem que ser dentro do laboratório, né? Então o embrião, imediatamente, ele sai da incubadora e entra para o útero da paciente, da mulher, da futura mãe. E aí, esse aqui é uma animação só para mostrar, olha. Então é um catéter que passa também, olha, pelo orifício externo, e aí na cavidade uterina, né, deposita, solta os embriões na cavidade uterina. Tá? Aí tem, essa animação tem 4, mas no Brasil, pela última resolução, né, não se transfere mais do que 3 embriões, mesmo mulher de mais idade. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, e aí é a transferência, e depois de 12 a 14 dias após a transferência de embriões, é feito o exame de sangue para checar se houve gestação ou não, se engravidou ou não. Se o embrião não for transferido, ele tem que ser congelado, se for um embrião saudável, viável. Né? Embrião inviável pode ser descartado, porque ele é inviável, porque ele está morto. Mas o embrião viável ou transfere ou congela. E aí pode ser congelado, né? E aí fica por um tempo indeterminado, não existe um limite de tempo. Até há 2 semanas, 3 semanas atrás, houve relato de nascimento de gêmeos de embriões congelados há 30 anos atrás. E aí, para mostrar, né, a técnica de ICSI, que é aquela de 92, que ela é mais moderna, não melhor, mas ela é moderna, né? Também precisa de ovário funcionante, uma cavidade preservada, não precisa de tuba, né? Não importa a tuba, e aqui aquela indicação que eu falei para os senhores, que é homem que tem que ter alguma unidade viável de espermatozoide. Então não precisa ter sêmen bom. Se ele tiver poucas unidades do ejaculado viáveis, ou mesmo se não tiver nada no ejaculado, tiver no testículo ou no epidídimo, nós podemos captar cirurgicamente e fazer essa técnica. E aí, olha, a única diferença está aqui, ó. Ao invés de aproximação, é feita a injeção, é 1 a 1. A outra são milhares de espermatozoides com um óvulo. Aqui é um espermatozoide com um óvulo. Então, aí tem uma magnificação aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, é um vídeo. Esse aqui, olha, é um espermatozoide que ele já está num meio que é para segurar, imobiliza o espermatozoide, ele está sendo capturado pela cauda, que, olha, esse aqui é o espermatozoide, e essa é a técnica, ó, essa é a técnica de ICSI, desde 92. Aqui é um óvulo maduro, 400 vezes de aumento, e está sendo segurado por essa pipeta chamada holding. E aqui essa outra pipeta está furando a zona pelúcida, a membrana do citoplasma, e aqui está o espermatozoide. Ó, aspira um pouco do citoplasma e injeta o espermatozoide no citoplasma do óvulo. Cada óvulo pode virar um embrião, pode ou não fertilizar. Né? E aí, esse óvulo fertilizado é que vai levar aquelas etapas de desenvolvimento que eu mostrei para os senhores há pouco. Tudo isso pode ser criopreservado. Pode criopreservar gametas, tanto óvulo quanto espermatozoide, congelamento de embriões e tecido ovariano, né, córtex ovariano e parênquima testicular. Estes 3 são muito bem consagrados, tá? Espermatozoide e embriões desde o século passado,
óvulo deste século. Tecido ovariano deixou de ser considerado experimental em 2019, veja como são coisas recentes, porque é o único caminho que nós podemos utilizar para meninas pré-púberes com câncer, por exemplo, ou situações de mulheres mais adultas também com câncer e que precisam, congelam o tecido ovariano e elas podem, depois de curadas, retransplantar, né, enxertar para o ovário. Isso traz vida menstrual para essa mulher que pode ficar na menopausa após uma quimioterapia e pode até engravidar. Tem relato de mais de 200 crianças nascidas no mundo por essa técnica. Então, reenxerto de córtex ovariano criopreservado. Já tecido testicular, não. Tecido testicular não há relato de criança nascida, e aí, claro que seria indicado para meninos pré-púberes que não têm espermatozoide ainda, e aí congela a parênquima testicular, mas aí nós esperamos evolução das tecnologias para que haja uma gestação futura. Então, é absolutamente experimental criopreservação de tecido testicular. E nós temos ainda, tem até uma quarta, né, mas nós temos aí, pode ser feito o teste genético pré-implantacional, ou seja, a biópsia do embrião, do trofectoderma, daquela parte que vai virar placenta. É possível fazer uma biópsia, que eu vou mostrar para os senhores, e é possível analisar alterações cromossômicas, ou grandes alterações mesmo no cromossomo é possível, é o PGT-A de aneuploidia. É possível identificar embriões que carregam alguma alteração genética, então, quando o pai ou a mãe, o genitor, carrega alguma doença, alguma alteração monogênica, desculpa, e aí para evitar herança para a prole, pode ser feita a biópsia e seleção dos embriões saudáveis. Ou quando tem uma translocação, por exemplo, grandes pedaços de cromossomo que estão alterados, também você pode fazer o PGT-SR para avaliar alguma alteração, algum rearranjo estrutural cromossômico. Existe hoje, para os senhores saberem, também o PGT-P, que é de doenças poligênicas ou polimórficas. Então, situações em que, por exemplo, se tenta calcular um score de probabilidade de a criança nascer ou desenvolver, por exemplo, um câncer ou esquizofrenia. Então, são doenças multifatoriais. Então, na verdade, se vê uma probabilidade. Isso é meio recente e há discussão sobre isso. Aqui, para mostrar para os senhores como é que é feita a biópsia. Então, a biópsia, olha aqui, esse aqui é um blastocisto. Aqui, ó. Aqui está a massa celular interna e aqui é o trofectoderma. Esse aqui é um ponto de laser. E aí, esta pipeta, ela vai se aproximar da zona pelúcida, faz, né, uma lesão na zona pelúcida, aspira de 6 a 10 células do trofectoderma, com o auxílio do laser. Isso aqui é seccionado, e aquele material é encaminhado para uma análise genética para identificar se uma amostra do embrião, se esse embrião é geneticamente saudável ou não. E nós não temos lei no Brasil, na verdade, que rege tudo isso. Existem projetos de lei em tramitação, mas o que nos guia são as resoluções do Conselho Federal de Medicina. A primeira, de 1992, então ainda não, nem tinha no Brasil ainda a técnica de ICSI, né? Mas a próxima foi em 2013. Depois, a cada 2 anos mais ou menos, aliás, desculpa, foi em 2010, foi 2010 quando teve até o prêmio Nobel para os idealizadores da fertilização in vitro. Depois, em 2013, 2015, 2017, 2019 não teve, acabou tendo em 2021, e a atual, que é essa daqui, 2022, que há pouco tempo, né, saiu alguns meses atrás, e, basicamente, algumas coisas se mantiveram, outras têm algumas
pequenas mudanças, mas sobre embriões que eu estava falando com os senhores, né? Então, desde a anterior, se transfere no máximo 2 embriões para mulheres até 37 anos de idade e pode se transferir no Brasil no máximo 3 embriões para mulheres acima de 37 anos de idade. Por que se pode? Porque quanto maior a idade da mulher, ela engravida com menos probabilidade, mesmo recebendo mais embriões, por causa da qualidade do embrião em decorrência da idade avançada do óvulo. Então, pode-se transferir até 3 embriões se a mulher tiver mais de 37 anos no Brasil. E nós temos aí pela Anvisa, né, um Sistema Nacional de Produção de Embriões, o CISEMBRIO, em que toda a clínica deve reportar todas as informações do seu serviço para o CISEMBRIO. E aí, para mostrar, por exemplo, em 2020 foram 169 clínicas cadastradas e em 2021, 170. E aí mostrar como que existe um aumento, né, de, olha só, embriões congelados por ano. Em 2020, 88.500, em 2021 pulou para 114.372. Número de ciclos no Brasil em 2020, 34.600, e aí em 2021 já foi para quase 46 mil ciclos. Então, para mostrar, isso cresce muito, e a tendência é crescer mais ainda, e tem isso, o senhor sabe muito bem, é um assunto que traz muitas discussões em várias áreas. E aí é o que eu quis, né, pude trazer aí como história e o que nós fazemos nos dias de hoje sobre o assunto da história da reprodução assistida. Quero mais uma vez agradecer a atenção, ao convite, professor Zé Luiz, muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar esse intervalo que temos entre a vinda do nosso preletor à mesa e o início das observações para expressar o meu encantamento face a uma apresentação tão objetiva, tão concisa, tão consistente de uma história tão rica. É praticamente impossível imaginar que se possa resumir a história da vida, que o que nós assistimos aqui foi a história da vida do ser humano, de uma maneira tão clara e tão precisa. Quando nós acompanhamos o desenvolvimento da ciência, a aplicação dos conhecimentos científicos, a prática médica, de uma maneira tão elegante, tão eficiente, né? Nós ficamos imaginando quais são os potenciais da medicina, aonde a medicina pode nos levar. É imprevisível, eu não consigo imaginar onde nós podemos chegar, mas é absolutamente fascinante. Bom, tendo, vamos dizer, desabafado um pouquinho, não? Eu gostaria de colocar os presentes, seja os presentes presenciais e os presentes à distância, a possibilidade de se manifestarem, fazerem observações. Eu aqui passo a condição de recolher os inscritos. Os que à distância quiserem fazer uso da palavra, por favor, levantem a mão na ferramenta Reações do Zoom. E os que estão aqui presentes, por favor, levantem a mão. Eu tenho um caso interessante de uma sobrinha neta minha que me preocupa muito. Ela não conseguia engravidar, ela perdia a criança por 6 meses, abria o colo, perdia. Aí eu falei, vamos consultar a doutora Vera Delácio. A Vera Delácio falou, primeiro vamos ver você, depois vamos pensar no caso da reprodução. Aí ela tinha um problema de tireoide. Aí a Vera tratou e fizemos a reprodução assistida e ficaram bem
3 óvulos. Aí o médico falou, você quer os 3 ou quer que é muito? Ela falou, bom, certamente eu vou perder um durante a gestação, mas não perdeu nenhum. Nasceram trigêmeos, que agora estão com 15 anos, e a que nasceu primeiro, a Luísa, ela é autista. Será que hoje em dia, tendo feito um exame, se tinha algum problema, poderia resolvido, ou agora não, é uma coisa antiga, né? E agora a gente está procurando que essa menina não fala. Ela anda, corre, mas não fala. Ela grita, não fala nem mãe. E agora estamos atrás de todo mundo para ver se a gente consegue fazer com que ela fale, né? O Zé Luiz tem razão, uma aula tão sucinta e muito objetiva, né? E depois uma curiosidade interessante, eu sou judeu messiânico, e quando você citou, Renato, a questão da Bíblia, é muito interessante para o judaísmo, essa era uma questão fundamental. A mulher só ganhava o céu se ela gerasse. Se ela não gerasse, era amaldiçoada. E não tinha esperança de um paraíso. É muito forte, inclusive até hoje, né? Para as questões religiosas. É interessante quando você citou a questão de Sara receber a promessa. Eu estou fazendo isso porque é o meu campo, né? Da filosofia, da teologia, eu dou aula para o doutorado, e isso é fantástico, saber isso aqui tudo. Quando Deus faz a promessa para Sara, que ela teria um filho aos 90 anos, acontece uma coisa muito interessante. Sara vira o rosto e ri. A Bíblia fala uma coisa assim, e Sara riu, se riu. E diz-nos a palavra de Deus que o anjo, ao vê-la rindo, pergunta a Sara assim, por que você riu? Por que você desacreditou? E ela diz assim, não, Senhor, não ri, não ri, não. Ela quer fugir daquela realidade. E o interessante do que eu quero dizer é que ela recebe a promessa de um filho. Quando o filho nasce, qual é o nome que é colocado nele? Isaac, que quer dizer etimologicamente filho do riso. Filho do riso, filho daquela indignação, daquela dúvida. Então, eu achei muito interessante essa citação, e estou fazendo isso com... Mas a sua aula, a sua palestra é fantástica. Isso deveria ser, inclusive, feito dentro das igrejas, porque é muito preciosa. Parabéns, doutor Renato, professor, o senhor é fantástico. Elogiei a sua aula, primeiramente. Parabéns, é maravilhosa, rica em conhecimentos, e eu vim correndo, estou com problema no joelho, falei, mas não vou perder essa aula, sei que vai ser ótima. Muito obrigada, parabéns. Eu agradeço, muito obrigado pelos elogios, muito obrigado. Eu fico muito feliz, lisonjeado. Respondendo à sua pergunta, autismo é uma doença multifatorial. E não é, como ela é multifatorial, ela tem um componente genético, mas tem outros fatores envolvidos, ambientais, e outras situações que nós também não conseguimos explicar ainda nos dias de hoje. E autismo não é possível fazer PGT, o teste genético pré-implantacional, para afastar autismo. Não dá, não tem, porque como era multifatorial, não tem exatamente uma situação ligada ao autismo que nós possamos identificar e afastar aquele embrião que vai desenvolver autismo ou não. Uma coisa interessante é que não só as mulheres estão deixando, né, há décadas para engravidar mais tarde, mas também nós temos tido também filhos de homens também que estão também tendo filhos mais tarde, estão sendo pais com mais idade. E existe uma associação de idade paterna avançada, primeiro, todos nós, homens e mulheres, todos
aumentamos o risco de aneuploidia ao passar da idade, principalmente as mulheres, principalmente as não disjunções. Por exemplo, o síndrome de Down, né, que é a trissomia do 21. Mas o homem também contribui com o passar da idade, não é só a mulher. Só que o homem parece que é mais impactante após os 50 anos e não leva exatamente à neuploidia, leva a alterações como autismo e outras situações, doenças neurocognitivas, que infelizmente não são detectáveis quando se faz biópsia. Então não tem como afastar antes da transferência. O índice é pequeno, é menos de 1%, mas existe uma associação de idade paterna avançada e doenças neurocognitivas na prole. Como eu trabalho na outra ponta da medicina, de saber tudo isso que eu desconhecia. Parabéns pela sua aula. Muito esclarecedora para quem é completamente ignorante no assunto. Obrigado. Professor Renato, muito obrigado pela sua brilhante conferência, uma apresentação didática, muito bem ilustrada. Nós vimos aqui hoje numa dinâmica, na animação, no filme, o que já era conhecido pelo meio de comunicação da ciência. Então, realmente foi uma aula muito bonita, muito bem ilustrada, que preencheu por inteiro. Eu tenho algumas perguntas de natureza, uma de curiosidade. Quer ver, qual é a proporção de urologista e ginecologista de outras áreas que trabalham nesse maravilhoso campo da fertilização humana, né? A segunda pergunta, o senhor mencionou muito bem o controle do CFM nesse campo. Eu tenho para mim que é um campo muito árido, muito difícil de controlar e que merece a atenção dos órgãos de controle da saúde pública. Essa é a segunda pergunta. Uma outra pergunta que eu faria para o senhor seria o seguinte: qual é a percentagem, se é possível fazer uma percentagem, de anomalias congênitas relacionado ao útero, ao sistema feminino, e isso me interessa diretamente porque eu sou cirurgião plástico e tenho uma convivência muito grande com anomalias congênitas. E a outra questão, interfere também para o doutor José Luiz, que fez um questionamento de como será o futuro, né? Eu estou escrevendo um livro sobre o futuro da cirurgia plástica. Como já publiquei 26 livros em diversas áreas da cirurgia plástica, então eu fico imaginando como será a cirurgia plástica daqui 10, 20 ou 30 anos. Eu não estarei aqui para conviver nessa situação, né? Mas eu sou capaz de imaginar, e quero deixar escrito, o que diversos setores da especialidade vão encontrar pela frente, pelas dificuldades que hoje nós vivemos e pelos belos resultados que a ciência vem apresentando para nós nos últimos 50 anos, né? Então, eu fiz essas considerações e, mais uma vez, cumprimentar pela brilhante conferência, muito rica, muito bem ilustrada, e que, quando eu vi anunciado a sua conferência, me despertou interesse especial em assistir. E fiquei muito contente com a conferência que eu assisti. Muito obrigado. Não queria ser repetitivo, mas parabéns, Renato, pela sua brilhante apresentação. Ainda ontem eu aprendi muito aqui no discurso do Tarcísio, né? E realmente, que ele diz no final, que tomou posse ontem aqui, ele diz o seguinte: discurso bom é discurso curto, e se for curto não precisa nem ser bom, né? Mas você foi brilhante na sua apresentação, porque você foi objetivo, você deu um histórico fantástico, e deixou a todos aqui realmente contentes. Eu tenho aqui 3 questões, eu sou mais ou menos da sua área, só que eu não milito nessa área, mas eu vejo o problema da fertilização in vitro como uma polaridade. Por um lado, nós temos o casal aflito por não conseguir engravidar, e, por outro lado, nós temos o embrião. O embrião. Então, eu vou te fazer 3 perguntas, e a gente, na mídia, nós somos bombardeados de novidades, né? Então, por exemplo, acho que você não citou aqui, mas a gente vê na mídia
a inseminação heteróloga, os gametas heterólogos, o útero de aluguel, e assim vai indo, né? Então, tem de tudo hoje em dia, tudo você escuta falar na mídia como um todo. Então, eu tenho 3 perguntas, uma delas, acredito que seja até meio filosófica. Então, as 3 perguntas são simples, seria a seguinte: primeira pergunta, embora você tenha mostrado aí algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, eu pergunto, para aqueles que militam nessa área, e não me refiro a você, refiro aos especialistas como um todo, eles têm limite ético de atuação ou não? Eles se sentem presos a alguma coisa que os limita ou o que limita é o mercado? E por mercado, eu quero dizer o seguinte: olha, hoje eu estou diante de um casal que quer um filho loiro de olhos azuis. Então, agora, doutor fulano de tal vai me dar um filho loiro de olhos azuis, e assim por diante. A segunda pergunta é a seguinte: o senhor citou sobre inviabilidade embrionária. A mim não ficou claro o que é inviabilidade embrionária, uma vez que nessa fase de mórula, de gástrula, não se tem, obviamente, ainda os batimentos cardíacos, né, que começam cedo, inclusive, na gestação. Então, eu quero saber o que seria inviabilidade embrionária. E, para terminar, a pergunta mais ou menos filosófica seria a seguinte: será que a nova embriologia, essa embriologia que caracteriza o que é inviável, o que é viável, o que tem doença genética, o que não tem doença genética, no novo embrião, será que isso aí não seria, hoje em dia, uma neo-eugenia, aquilo que foi muito criticado, principalmente na época dos nazistas, e que acabaram tentando exterminar todo um povo, né? Como todos nós sabemos. Então, essas são as minhas 3 perguntas, espero que não sejam indigestas, e espero também que não as considere como pessoal, é apenas a título de reflexão e para tentar sair daqui com um pouco mais de conteúdo. Obrigado. Bom, eu queria fazer o futuro que o Juarez se referiu é absolutamente intrigante. Eu estou imaginando aqui o que será que o Renato vai responder sobre o que ele imagina que seja o futuro. Porque a reprodução humana, eu sei que ele responde qualquer pergunta. Futurologia, eu não sei se está na área dele, mas de qualquer forma, se alguém pode falar com alguma propriedade sobre esse assunto, inclusive futurologia, será o Renato. Mas tem um outro espaço para futurologia, um espaço particular da futurologia que está bem dentro do escopo da atividade do professor Fraeta, que é, à luz de tudo isso que foi exposto, como o professor Fraeta imagina que nós deveríamos ensinar reprodução humana nos cursos de graduação? O que o médico tem de saber? Nós vimos aqui uma rápida atualização sobre esse problema, sobre essa questão, nesse campo. Esta conferência está gravada, ela será assistida muitas vezes. Eu tenho absoluta certeza. Eu trabalho com o professor Renato várias vezes por semana, há mais de 20 anos. Então, eu acompanho o que vem sendo feito, mas eu nunca tive o privilégio, então foi até
um pouco, vamos dizer, uma segunda intenção, trazê-lo aqui para ele me contar exatamente o que tem por trás de tudo aquilo que ele faz nas minhas barbas, e isso é literalmente falando, todas as semanas há tanto tempo, né? Então, eu gostei bastante disso e vou começar a rever essa conferência com bastante frequência. Mas nós, médicos mais antigos, mas também os novos, eles precisam saber sobre isso. Eu aprendi algo sobre esse assunto há muitos anos. E eu não sei o que se ensina para os nossos alunos hoje sobre esse assunto, mas eu fico pensando que não é possível que alguém passe por uma escola de medicina sem conhecer o que aqui foi exposto hoje. A formação seria muitíssimo incompleta. Então, como você vê o ensino da reprodução humana dentro de uma escola médica? O que as várias matérias que tratam desse assunto, que nós tivemos aqui endocrinologia, embriologia, genética, muita coisa aqui colocada. Como nós deveríamos tratar esse assunto nas escolas médicas? Por favor, Renan. Bem, muito obrigado mais uma vez. Eu vou procurar responder a todos os senhores e senhoras as perguntas que foram feitas. Então, começando, classicamente, quem procura o médico é a mulher. Talvez um pouquinho menos hoje, mas sempre quem vai buscar ajuda médica é a mulher, né? O cônjuge feminino que vai buscar o ginecologista. Então, até mesmo por atuação, tem muito mais ginecologista que trabalha com reprodução humana do que urologista. Mas também, acho que reprodução não é tão atrativo para o urologista. O urologista, em geral, ele gosta mais de agora tem mais robótica, né? Tem oncologia, tem litíase. Então, não é muito atrativo para o urologista geral. Mas, cada vez mais, tem urologista que tem interesse sim e seguir nessa área. Eu digo, é uma área diferente, que é uma área que é uma sub-área, né? Não é uma especialidade, mas quem faz reprodução humana tem que entender da parte masculina e da parte feminina. Então, é um pouquinho fora do urologista e um pouquinho fora do ginecologista, porque é uma coisa mais ampla, é uma intersecção mais aprofundada. Então, tem muito mais gineco, até porque quem busca ainda hoje é a mulher. O homem, mais difícil ele ir ao médico, ou buscar, até acontece, mas quem mais vai buscar, mesmo que seja um fator masculino, é a mulher. Ah, meu marido tem algum problema, ou não sabemos, né? E é ela que vai buscar a ajuda. Participação eu não sei se é exatamente essa pergunta que o senhor fez, mas participação, ninguém é mais culpado que ninguém na infertilidade conjugal, tá? Se considera assim, 30%, 40% é fator masculino, 30%, 40% é fator feminino e uns 20% fator misto. Então, cada cônjuge contribui com 50% das causas de infertilidade. Ninguém é mais culpado que ninguém. Com relação à anomalia congênita, né, alguma má formação para a prole, os relatos têm vários e eles não são concordantes. Tem vários estudos, tem trabalhos bem realizados, por exemplo, na Austrália, países que têm registro de tudo quanto é nascimento e todas as alterações possíveis. Então, tem algum outro artigo que coloca como aumento de risco de malformação em decorrência de fertilização in vitro. Mas ainda nós não sabemos se isso é em decorrência do tratamento ou se isso é em decorrência da doença que um dos dois traz, e que como nós estamos interferindo para que eles tenham um filho,
isso pode se perpetuar, pode herdar para a prole? Então, nós não temos essa resposta. Tem algum, por exemplo, quando aqueles homens que não ejaculam espermatozoides, que nós chamamos de azoospermia não obstrutiva. Então, ele não produz, mas mesmo não produzindo a ponto de ejacular, pode ter alguns espermatozoides em alguma ilha do testículo. Ou seja, nós estamos interferindo com a seleção natural. Acredita-se que essas situações podem levar a alguma alteração, outra que nós não temos como prever, mas, e aí, porque a medicina está interferindo com a seleção natural. Esses homens não seriam pais se não tivesse a técnica de ICSI, né? Não ejacula espermatozoide, não engravidaria. Mas mesmo as estatísticas mostram que, então, isso pode ser o dobro de chance de uma alteração comparada com um casal que engravidaria natural. Mas mesmo esse dobro é, em geral, de 0,6%, 0,8%, ou seja, menos de 1%. Então, vale a pena? Vale a pena, porque o risco é muito pequeno. Mas nem todas as doenças são detectáveis se fizer um diagnóstico genético, um teste genético pré-implantacional. Eu respondi às suas perguntas? A parte ética. A parte ética, somando a parte ética, então, o que o CFM tem, e as seccionais também, né? As regionais também têm. Então, eu faço parte da Câmara Técnica de Reprodução Humana do CREMESP, e tem todas as seccionais, e tem no federal também. A gente trabalha bastante, essa semana teve reunião, então tem reunião, são várias consultas que nos são feitas, e a gente trabalha com bastante, eu gosto muito, eu me dedico muito, avaliamos todos os casos, pedimos diligência se necessário, mas acho que eu não consigo dizer, claro, como que cada um pode trabalhar na sua clínica, no seu serviço de reprodução assistida. Quero acreditar que todo mundo trabalhe, né? Nós temos uma resolução que nos guia, então estamos todos, e quando tem alguma dúvida, alguma situação ímpar, o conselho está lá para ser consultado, para levar o conselho. Levando aí, posso associar, né, juntando a ética com o que o senhor perguntou, acho que numa escola médica, numa preparação, num ensinamento para graduandos de medicina, que vão ou não fazer reprodução humana, acho importante demais falar sobre ética e, sabe também, acho que propaganda médica também, porque o que pode acontecer muito, que a gente vê por aí, por um não preparo ou desconhecimento, ou até mesmo, vai saber, má fé, mas um abuso dos meios das redes sociais que infringem, de certo modo, as regras do CODAMI, de propaganda médica. E isso, quando se trata de reprodução assistida, pode ter algumas falhas aí que eu acho que tem que ter um olhar mais cuidadoso por parte do CODAMI ou do Conselho, né? Mas eu acho assim, acho que, por exemplo, a gente trabalha muito em não ter justamente o aluguel. Então, a própria resolução fala que quem vai gestar para uma mulher que não tem útero, por exemplo, tem que ser uma parente até 4º grau de um dos dois. Isso está na resolução. Então, pode ser mãe, irmã, primo ou tia, né? Ou dele ou dela, não tem problema, porque vai só gestar, vai emprestar o útero. Mas, e qualquer caso que fuja disso, não tenho nenhum parente que possa gestar por nós. Mas tenho uma amiga, eu tenho uma pessoa que cresceu junto comigo, tem que levar para consulta para o conselho. E o que o conselho se preocupa muito é que não haja um turismo sexual ou que não haja um envolvimento lucrativo ou comercial. Então, a preocupação é sempre o contato que tem, cresceu junto, tal, para que não haja justamente o envolvimento comercial. Não é, ela está lá para ajudar e não é como outro país que pode ganhar dinheiro com isso. Então, nós temos muita preocupação em relação a isso. Então, a gente acaba recebendo muitos casos, muitas consultas de quem que vai gestar, já que não é
parente até 4º grau. E nos preocupamos muito se não tem envolvimento comercial ou lucrativo. Ainda, o futuro, né, a Deus pertence, né? Sendo clichê, mas o futuro, o que eu vislumbro? Eu vejo que, acho que para o futuro, então, participação da ética, acho fundamental no ensino médico, propaganda médica, mas se vai ser possível chegar numa eugenia, ou se isso é correto ou não, né? Não quero entrar nesse mérito, mas ainda hoje não é possível. Agora, com a evolução da genética e identificação, esse gene é que faz ter o olho dessa cor. Isso pode ser possível? Em alguns anos, até sim, mas aí vem aquele questionamento, mas nós estamos tratando infertilidade ou nós estamos montando um cardápio segundo o gosto do casal? Não é bem esse o nosso papel. Então, acho que isso é uma discussão grande, né? E até, como estávamos falando antes, né? E o poder, né? E a participação do embrião como cidadão, né? Também tem que ser levado em consideração, não deve ser feito de qualquer forma. O futuro envolve muita inteligência artificial, envolve muita automação de laboratório. Então, seleção embrionária. Existem, hoje, com time-lapse, existe algoritmos, softwares, que conseguem avaliar, através do desenvolvimento daquele embrião fotografado, e algoritmos que podem calcular o desenvolvimento do embrião e, quem sabe, até conseguir identificar embrião saudável ou não, sem ter que invadir o embrião, porque a biópsia embrionária é uma invasão. Vale chegarmos a um futuro em que nós não precisemos invadir o embrião para identificar um embrião saudável, um embrião que vai implantar, e nós podemos transferir menos embriões com mais certeza de que vai implantar e vai engravidar, evitando gemelaridade, por exemplo. Então, acho que o futuro envolve inteligência artificial de uma maneira, uma maneira salutar. Então, identificar o embrião que se desenvolve bem, aquele que vai levar uma gestação saudável, então seleciona um embrião que possa trazer uma melhor gestação, uma gestação saudável. Existe uma definição que é da Anvisa, né, que é da RDC, da Anvisa, sobre embrião inviável. Então, embrião inviável é embrião morto, né, embrião com células mortas, e embrião que não se desenvolve, que não há divisão celular em 24 horas. Então, o embrião parado por mais de 24 horas, está errado, ele não está se desenvolvendo, então é um embrião inviável. Esse embrião, por autorização da Anvisa, ele pode ser descartado, porque se ele está parado, não está em divisão, ele não está vivo, ele não deve ser congelado, porque dá uma falsa expectativa para o paciente, e quando descongela, está parado, está morto, né? Ou aquele que mesmo no laboratório, se ele não se desenvolve, então ele não vai levar uma gestação. Então, agora, aquele embrião que se desenvolve, tem divisão celular, pelo menos que seja pouca, é um embrião vivo. E aí deve ser acompanhado até o prazo máximo de sobrevivência de um blastocisto, que é 5 a 7 dias. Então, se não chegar ao estágio de blastocisto em 7 dias, é um embrião inviável. Então, não há necessidade não deve ser transferido e não precisa ser congelado. Então, existem umas definições até quanto à ciência, quanto à viabilidade do embrião com relação a isso. Eu queria só saber o seguinte, se existe alguma estatística que nestas gestações sendo induzidas e tal, pode dar mole datiforme? Doutor Renato, na verdade, vou ser redundante aqui um pouquinho nas palavras, sei que o doutor já foi parabenizado aqui N vezes, mas preciso reforçar, mesmo não sendo da área da saúde, sua aula foi incrível, de fácil didática, parabéns pela palestra dada, gostaria de parabenizá-lo, reforçar aqui junto com os demais colegas. Parabéns pela aula, doutor. Juliana, eu vou fazer umas observações aqui, e eu vou concluir com um convite. A primeira observação é, hoje a sociedade, e isso não é o Brasil, no mundo inteiro, a
A sociedade se movimenta no reconhecimento e na integração em direitos de pessoas com as mais diferentes tendências. E nós temos hoje não mais estruturados um casal, um homem e uma mulher. Nós temos os relacionamentos homoafetivos de diferentes matizes. Portanto, a reprodução assistida, que frequentemente é um desejo dos envolvidos em relações homoafetivas. Que oportunidades, que desafios e isso nos traz dentro do campo da reprodução assistida. Então, é um assunto delicado, mas é um assunto do momento. Como nós devemos trabalhar esta questão? Então, o que se nos apresenta dentro desse contexto? Então, essa é uma pergunta. A segunda questão é, quando nós falamos em eugenia, nós temos uma eugenia que é a princípio, mas é muito a princípio, não vamos fazer pré-julgamentos. Pode nos parecer um pouco fútil, por exemplo, eu quero uma menina loira, de olhos azuis, ou qualquer outra coisa, qualquer outra combinação, configuração, vamos dizer, até eu quero alguém saudável, alguém que não tenha propensão para esta ou aquela doença, eu quero eliminar certos riscos na minha prole. Quando eu faço isso, e como nem todos têm o acesso a essas tecnologias, que frequentemente, se não no presente, em grande quantidade, mas no futuro, mais frequentemente, vão envolver engenharia genética e outras questões, e outras alternativas, isso vai ser acessível a uma parcela da população. Existe uma preocupação que só os mais favorecidos é que terão oportunidade de ter descendentes mais saudáveis. E isto vai acabar deixando uma parcela da população, como hoje já existe, completamente alijada desse desenvolvimento. E nós teremos dois tipos de sociedades. A sociedade das pessoas sadias e favorecidas, e uma outra sociedade que será, vamos dizer, deixada para um segundo plano. Como nós podemos ver isto? Bom, e a terceira questão, que é uma questão bem mais amena, mas aí vai um convite, no mundo inteiro existe uma preocupação sobre como isso deve ser tratado, esse assunto deve ser tratado. Na Associação Médica Mundial, e a Associação Médica Brasileira faz parte da Associação Médica Mundial, uma das 116 associações que integram esta federação de associações médicas, tem muitas manifestações com relação a esse assunto, reprodução assistida. Nós, a Associação Paulista de Medicina, fazemos parte da Associação Médica Brasileira no sentido, na obrigação de contribuir. Portanto, como seria fundamental que o nosso Comitê de Reprodução Humana se envolvesse em todas as questões que são discutidas sobre esse assunto na Associação Médica Mundial, para que a Associação Paulista de Medicina, que os médicos de São Paulo pudéssemos contribuir para o desenvolvimento de um pensamento comum nesse campo, o que é muitíssimo interessante. Então, nós temos duas formas de contribuir, analisando aquilo que nos é proposto por outros países e também propondo para os demais países soluções para esses problemas que nós eventualmente enfrentemos. Então, aqui vai o convite de levar o Comitê de Reprodução Humana, pelo menos parte da sua atividade, e incluir
apoio à Associação Paulista de Medicina e à Associação Médica Brasileira no que concerne a resoluções, declarações da Associação Médica Mundial sobre esse assunto. Bom, basicamente era isso que eu gostaria de propor e também lhe convidar a fazer as considerações finais sobre essa sua apresentação. Obrigado, Renan. Eu agradeço mais uma vez. Então, respondendo, não é provável, não é impossível, mas não é provável ter uma gestação molar, por alguns motivos. Tanto que até, de acordo com a causa da gestação molar, depende da causa, uma das indicações é fazer fertilização in vitro, aquela técnica de ICSI, porque uma das causas da gestação molar é a poliespermia, entrou mais de um espermatozoide. Quando você faz uma técnica de ICSI, necessariamente injeta um dentro do óvulo, então então essa causa por poliespermia, nós conseguimos evitar fazendo a técnica de ICSI. Aqui tem outras causas de gestação molar, por exemplo, a não extrusão do segundo corpúsculo polar, então o embrião ele é triploide. Só que embrião triploide, o embriologista consegue detectar no dia seguinte da fertilização, que ao invés de ter 2 pronúcleos, vai ter 3 pronúcleos, ou 4 pronúcleos. É um tetraploide. E aí é um embrião inviável, né? É um embrião inviável, não se transfere, né? Gera uma doença, né? Então é possível, não é provável ter uma gestação molar. Nunca tive, então assim, é até um caminho, um tratamento. Fazer fertilização in vitro para isso, tá? Eu agradeço. Professor José Luiz, as suas 3 perguntas. Então, sobre comunidade LGBTQIA+, e não só. Então, essas novas configurações, né, isso, desde 2010, a gente não tem um censo, mas desde 2010, o censo de 2010 mostrava 19 configurações familiares diferentes, né? E aí, isso está sendo contemplado nas novas resoluções, tem descrição, são contemplados nos itens, e não só também casais, famílias monoparentais, então, produção independente, né? Então, mãe solo, pai solo. Isso tudo está contemplado, várias situações possíveis, então abrange um monte de dados diferentes. Então, é possível óvulo, um casal homoafetivo feminino tem uma situação chamada ROPA, recepção de óvulos da parceira. Estimula uma parceira, fertiliza com espermatozoide de doador, e quem gesta é a outra. E existe tudo homologado, regulado, para que haja a certificação, né, o registro da criança como mãe, ou pai. A situação... casal homoafetivo masculino é o mais difícil, entre aspas, porque requer óvulo de doadora e útero de substituição. Então, requer aí 2 pessoas, né, 2 pessoas diferentes para poder fazer o tratamento em si. Mas isso é feito e contemplado, e cada vez tem, e isso é uma abrangência enorme para o futuro. Com relação à eugenia e a separação social, né? Assim, então, quem tem condição vai poder selecionar um embrião saudável, e quem não tem... Aí, acho que se isso ficar uma situação, né, evidente no futuro, eu imagino que para os casais sem acesso, né, com mais dificuldade, vai ser necessário, ou por parte do sistema público, ou por parte dos planos de saúde, uma participação, ou até mesmo intervir para ajudar no tratamento. Porque tem que pensar, porque aquelas famílias que não têm condição, mas podem gerar, então, uma criança com algum problema, isso é um gasto maior até para custo do SUS, por exemplo, ou do plano de saúde. Então, acho que tem que colocar, talvez, em algum ponto, alguma balança, né, um equilíbrio em que levar em consideração ou fazer um tratamento assistido para um casal que precisa, mesmo de baixa condição financeira, isso pode evitar gastos
desnecessários ou preveníveis para o futuro, ou do sistema público ou do plano de saúde. Acho que talvez esse seja um caminho. Né? E com relação ao convite, eu já aceitei. Então, se eu puder participar, eu até gostaria de atuar mais como Comitê Científico da Reprodução Humana, o que eu puder, junto à AMB ou internacional, pode contar comigo. E, para terminar, assim, eu sou suspeito para falar, porque esse assunto, né, reprodução humana, eu vivo ele. O senhor me conhece, desde 1994, eu estava no 4º ano de medicina, eu conheci o Dr. Aguinaldo Cedenho, da sua turma, né? E eu sigo desde então. É uma paixão que eu tenho, eu vivo isso, mesmo quando não estou trabalhando, eu vivo isso, eu estudo isso. Então, vocês veem que é um assunto que me agrada muito, as discussões são muito ricas em Câmara Técnica, questões éticas, questões legais. Então, eu vivo muito isso, eu gosto muito disso. Então, fico muito feliz que eu pude passar uma informação, essa apresentação para os senhores, fico muito feliz, espero que tenha atingido o objetivo e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Renato. Eu deveria interromper ou encerrar essa reunião, porque chegamos no horário aprazado para o seu fim, mas eu não poderia fazê-lo sem algumas rápidas observações, espero que sejam rápidas mesmo, acreditem que serão. O professor Fraeta mencionou um grande amigo e um médico que eu admiro muito, chamado Aguinaldo Cedenho. É um colega de faculdade, eu conheço desde 1971 e tive o privilégio de conviver com ele e tenho o privilégio de ainda conviver com muitas das ações que ele desenvolveu. O Aguinaldo é muito parecido com o professor Renato Fraeta, em vários aspectos. Para exercer a medicina é necessário que se tenha vontade de beneficiar o próximo. A vontade apenas não é suficiente, mas é necessária, é essencial. Então, as pessoas precisam ter compaixão e precisam ter paixão. Paixão pelo que fazem e compaixão, isto é, amor pelo próximo. E isso ambos têm de sobeja. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Para que isso seja efetivo, é necessário que se tenha ciência. E ambos, e aqui essa apresentação foi fartamente demonstrada, a ciência não lhes falta. Portanto, é necessário utilizar em extensão e profundidade o conhecimento científico para que nós possamos oferecer aquilo que as pessoas esperam de nós, dos seus médicos. E aqui ficou bastante claro também essa. Mas só isso também não configura a medicina. É necessário que se tenha princípios éticos, que se tenha valores morais e que eles sejam aplicados a cada momento do exercício da profissão médica. E nesses tantos anos que eu conheço e convivi com o Aguinaldo, e conheço e convivo com o Renato, também a rigidez na técnica, a rigidez no comportamento e no exercício da profissão do ponto de vista ético é algo que nos traz, aqueles que têm a sorte de poder colaborar com ele, muita tranquilidade, muita satisfação. E, portanto, é com muitíssimo prazer que, quando ele me disse, Zé Luiz, vamos ter 3 casos amanhã, eu falei, ótimo, vamos acordar às 5 horas da manhã, mas vai ser muito gostoso, porque você sabe que você está contribuindo
para que a nossa profissão seja exercida com compaixão e paixão, com ciência e com ética. Muitíssimo obrigado. É um imenso prazer tê-lo aqui e ter gravada na nossa Academia de Medicina de São Paulo as suas palavras. Muitíssimo obrigado, Renan.